Amém. A paz do Senhor, irmãos, vamos dar início ao nosso discipulado de hoje, que estamos a continuar o capítulo número 4, que nós damos início então na semana passada e falamos sobre Deus, né? Capítulo 4, o subtema número 6, e iniciamos então o nosso manual do discipulado falando sobre Deus. E vamos dar início com uma oração. E eu vou orar. Pai, Senhor, eu te agradeço por mais uma vez podemos estar em tua casa. Senhor, eu te agradeço porque tu, Senhor, nos tens guardado e protegido. Senhor, porque tu, Senhor, estás aqui. Senhor, vem, Senhor, tu fazer, Senhor, a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que tu possas hoje falar, Senhor, connosco, Senhor, através deste discipulado. Senhor, que nós possamos aprender mais da tua palavra. Senhor, que ensina-nos, Senhor, a crescer. Senhor, ensina-nos, Senhor, a ouvir mais de ti. Senhor, ensina-nos, Senhor, a estar, Senhor, mais perto de ti, Senhor. E, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, recebendo, Senhor, mais, Senhor, de ti, Senhor, mais do teu Espírito Santo, Senhor, enche-nos, Senhor, que nós possamos dar frutos, Senhor, e que nós possamos crescer, Senhor, que nós possamos sair, Senhor, do leite espiritual e aprender, Senhor, a comer, Senhor, algo, Senhor, mais forte, Senhor, a entrar, Senhor, naquilo, Senhor, que tu tens para nós, Senhor. Prepara-nos, Senhor, em tudo, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém. 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 Então, como eu já tinha dito, vamos falar sobre o 6º capítulo, que é então o quarto capítulo, mas o 6º tópico, que é o resumo sobre quem Deus é e o que Deus faz. E vamos ao 6.1, que diz: Deus é antes de todas as coisas. A Bíblia refere-se a Deus como sendo o eterno. O Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo estão os braços eternos. Está em Deuteronômio 33:2. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Está em 1 Timóteos 1:17. E repetidas vezes se refere-se a Deus como aquele que existia antes que o mundo existisse. Que está, por exemplo, em João 17:5. E vamos abrir esses versículos. Irmã Benito, pode começar com João 17:5. A irmã Terezinha pode ler Mateus 13:35. O irmão Isaac, Mateus 25:34. E depois vamos continuar com os versículos conseguintes. Irmã Benilde, João 17:5. Isso aí, a irmã Terezinha, Mateus 13:35, o irmão Isaac, Mateus 25:34, e a irmã Adelaide pode ler João 17:24. 24. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Então aqui vemos Jesus, quando estava a orar, a falar com o Pai, então a dizer que tivesse a glória que tinha antes que houvesse o mundo. Então nós vemos que Deus já existia antes da existência do mundo. Irmã Terezinha, Mateus 13:35. Assim se cumpra o que tinha dito o profeta. Hei de falar por meio de parábolas. Direi coisas que estavam escondidas desde o princípio do mundo. Amém? Então aí vemos que quando Jesus estava a dizer que ia falar em palavras, ele estava a dizer que ele ia falar sobre coisas que ninguém conhecia já antes da existência do mundo, né? Desde o princípio, quer dizer que antes do mundo existir, Deus já sabia coisas que nós ainda não percebemos até aquele momento, né? Mateus 25:34, irmão Isaac, por favor. Mateus. O rei aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuiu por herança o reino que veio, que vos estará preparado desde a fundação do mundo. Amém? Irmã Adelaide, João 17:24. Irmã Morena, pode já preparar Apocalipse 13:8 e o irmão Alberto, Apocalipse 17:8. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Amém? Aqui mais uma vez Jesus numa
oração a dizer que tu me has amado antes da existência do mundo. Então, mais um sinal que Deus é verdadeiramente antes de todas as coisas. Irmã Morena, Apocalipse 13:8. Sim. Y la adoró todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba en Cristo en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amém? Que foi morto desde a fundação do mundo, diz na tradução portuguesa, que então também já vemos outra coisa, não somente que Jesus existia já antes da fundação do mundo, né? Deus já existia antes da fundação do mundo, mas sim que já estava o plano feito para Jesus morrer na cruz antes da fundação do mundo. Quer dizer que Deus já sabia que Adão e Eva, claro que é óbvio, falando assim, nós sermos humanos talvez não iríamos fazer o ser humano, porque íamos saber que ele ia falhar, mas Deus mesmo assim teve o plano de fazer o mundo sabendo que Adão ia falhar e sabendo que ia ter que sacrificar o seu próprio filho para poder nos salvar, né? Irmão Alberto, Apocalipse 17:8. E há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Amém? Ok? É interessante este versículo também, né? Deus de verdade já sabia tudo aquilo que ia acontecer nesta terra, né? Deus deu a chance a todos para ser salvos, mas mesmo assim Deus já sabe quem é que não vai ser salvo. Mas não é porque Deus decidiu assim, é porque as pessoas... Deus já sabia as decisões que as pessoas iriam tomar, né? Interessante aqui também sabendo que a besta vai perder, né? A besta que foi e já não é. Quer dizer que o diabo nesse tempo aqui já não vai existir mais. E é essa a vitória final, né? Ele já agora já não tem poder, muito poder. Ele só tem poder sobre aquelas pessoas que permitem que o diabo haja na vida dele, mas há de chegar o dia em que ele já não vai ter poder nenhum, porque Deus vai retirar toda a força que ele tem, e então vamos viver na glória com o Pai, né? E é aí que então já não vai haver sofrimento, já não vai haver choro, já não vai haver dor, porque Deus de verdade vai reinar aquilo que ele já queria fazer desde o início. Qual era o propósito dele, mas sabia que a humanidade que ele criou ia falhar, né? Amém? A continuação diz então: Deus não somente existia antes de todas as coisas, mas existia antes do próprio tempo. Isto quer dizer que Ele é eterno. A Bíblia diz que Deus existia antes dos tempos eternos, 2 Timóteo 1:9. Deus é aquele que trouxe o tempo à existência. Somente Deus possui imortalidade ou eternidade, que está em 1 Timóteo 6:16. Nós recebemos a imortalidade como uma dádiva. A nossa imortalidade tem um começo, é de Deus? Não. Quer dizer, diferente do que Deus. Deus não tem início e não tem fim. Mas Deus nos oferece uma eternidade. Quer dizer que nós temos um começo, nós começamos de alguma maneira quando nascemos, né? E não vamos ter fim se crermos em Deus, e não vamos ter um fim bom se não crermos em Deus. Porque a eternidade é para todos. Só que há uma eternidade com Deus e há uma eternidade sem Deus, né? É interessante aqui que também percebemos que Deus não tem tempo. E isso é importante para nós percebermos muitas coisas na nossa vida, porque Deus não trabalha assim como nós. Nós pensamos que amanhã tem que fazer isto, depois da manhã tem que fazer aquilo. Deus não. Deus faz no seu tempo. Porque Deus não tem tempo. Deus não é dependente do tempo. Ele faz quando Ele quiser. Amém? Vamos ler os versículos que estão aqui, que vão falar sobre a dádiva, o presente que Deus nos dá da eternidade, que é em Romanos 2:7. E eu vou começar outra vez a ler a Benilde. Romanos 2:7, a irmã Terezinha pode ler 1 Coríntios 15:53 e a irmã Morena pode ler 2 Timóteo 1:10.
Romanos 2, 7. Primeira Coríntios 15, 53. Paz do Senhor, irmã Delfina. Darei vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Amém? Então aqui vemos que Deus nos vai dar a vida eterna se nós procurarmos fazer aquilo que Deus quer, não é? Aquilo que vai gloriar a Deus, que vai honrar a Deus e que vai fazer com que nós não sejamos corruptos, não é? Aquilo que não nos vai fazer misturar com a sociedade ou com o pecado da sociedade, não é? Nós temos que viver nesta sociedade, mas não devemos nos misturar com aquilo que o mundo agrada. 1 Coríntios 15, 53, irmã Terezinha, por favor. Pois é preciso que aquilo que está sujo a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. Amém? Primeiro, então nós precisamos aqui, muito obrigado, que primeiro nós temos que parar de ser corruptíveis, temos que parar de ser manipulados por aquilo que existe no mundo e em consequência disso nós vamos nos tornar imortais. Nós vamos parar de ser mortais, nós vamos parar de ser um ser que vai terminar, mas sim vamos tornar-nos um ser que vai viver eternamente. E isso é consequência da nossa salvação, dada por Cristo Jesus. Não é? Eu há bocado disse, não é, que quem de morrer em pecado também vai viver eternamente, mas aí a Bíblia fala de uma morte eterna. Por isso é que quando nós falamos da imortalidade, a Bíblia refere-se sempre a nós não morrermos, porque nós não vamos sentir o sofrimento da morte. Porque nós, quando morrermos aqui fisicamente, nós vamos estar na glória com o Pai. Não? Vamos estar com Deus. Aqueles que morrerem aqui fisicamente e não crerem em Deus, eles vão morrer para sempre, porque eles vão estar na morte, vão estar no inferno, vão estar em sofrimento para sempre. E aquilo eu acho que é pior do que pensar que algo acaba de vez. Porque isso vai ser um sofrimento horrível que ninguém está até agora a imaginar. Não? Nós às vezes pensamos que aqui o mundo é um inferno, mas lá há muito, muito pior. Não? Irmã Morena, por favor, irmã Morena, 2 Timoteo 1:10. Amém? Então aqui que diz, no português diz Jesus, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Quer dizer, então Jesus venceu a morte quando ressuscitou, né? Quando ele foi à cruz, morreu por nós e ressuscitou, ele venceu a morte e ganhou a vida eterna para nós, né? Vencendo a morte que estava destinada para nós, né? As consequências de tudo aquilo que nós erramos durante toda a nossa vida, de todo o nosso pecado. Porque nós não temos a vida eterna porque somos gente boa, nós temos direito à vida eterna por causa da graça que Deus nos dá. Não é por mérito nosso, não é por aquilo que nós podemos fazer. Não é? Claro que devemos de fazer coisas boas, não é? A fé e as obras, nós já falámos sobre isso muitas vezes, é algo que está interligado, é algo que está conectado. Nós não podemos só pensar, só porque Deus nos amou, Ele vai nos salvar a todos. Não, nós também temos que fazer a nossa parte. Não é? Pronto. A parte 6. Vamos voltar a fechar isto. Isso. Ok. 6.2 fala sobre Deus criou todas as coisas. Deus não somente existia antes de todas as coisas, como foi Ele que as criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Está já em Gênesis 1:1. Só tu és Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que nele há, a terra e tudo o que nele existe, os mares e tudo o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor. Está em Neemias 9, 6 até 7. Nós já lemos isso na semana passada, mas é muito importante nós
relembramos que Deus de verdade é o Criador de todas as coisas. Tudo aquilo que nós vemos foi Deus que fez. Mesmo todas as coisas más que nós hoje vemos, é porque Deus deixou as coisas preparadas. Deus deu a sabedoria para as pessoas fazerem as coisas boas. E nós fomos ver, né? Não sei se vocês gostam de ver documentários, eu gosto. Muitas das vezes, nós, ou cientistas, quando inventam certas coisas, assim como Albert Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade e essa deu o avanço, digamos, a todos os movimentos atômicos, né? Perceber aquilo que existe, né? E nós podemos ver as vantagens da energia atômica para, por exemplo, produzir energia elétrica, mas nós podemos ver as grandes desvantagens como a bomba atômica. E os cientistas muitas vezes receberam essa sabedoria dada por Deus para fazer coisas boas, mas as pessoas, não sendo pessoas boas, usam toda a sabedoria que Deus dá para fazer o mal. Assim como, por exemplo, nós podemos usar a Bíblia para pregar o bem e podemos usar até mesmo a Bíblia para pregar coisas que contradizem a vontade de Deus, usando o mesmo livro. Porque a inspiração deve vir do Espírito Santo, assim como nós temos falado na escola dominical. Mas as pessoas podem usar mesmo as coisas boas para fazer o mal. E é tão bom saber que nós temos um Deus que usa as coisas más para tornar para bem para nós, não é? Assim como Ele usou a pandemia para nós, podemos talvez estar mais perto dele, assim como Ele pode usar esta guerra, ainda não sabemos porquê, mas imagino que muitas pessoas têm encontrado Cristo também através destas situações que nós estamos a passar. E é essa a nossa esperança que nós temos, não é? Porque Deus usa as situações mesmo ruins para tornar a vida de muitos em bom. Assim como pode ser às vezes uma doença, muitas pessoas encontram a Deus porque já não veem solução nesta vida, já não sabem, os médicos dizem que ele vai morrer. E o que é que as pessoas às vezes fazem? Há umas que desesperam, infelizmente, e há outras que através do testemunho das pessoas que estão à sua volta podem encontrar Cristo nesses momentos, não é? Por isso, é bom saber que Deus está no controle de tudo, porque Deus é aquele que criou todas as coisas. Amém? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Está em Salmos 19:1. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Isaías 44, versículo 24, a parte B. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:6. É interessante quando nós lemos esta parte, né, falando da criação, que nós como criação, estando aqui nesta terra, né, e sabendo que Deus deu a ordem a Adão e Eva para dar o nome a todos os animais, né, é interessante, nós hoje em dia ainda estamos a descobrir novas espécies. Nós ainda não conhecemos o planeta em que nós vivemos. Nós ainda não conhecemos nem sei, porque nós não sabemos, nem imaginamos o tamanho do universo. Nós sabemos as estrelas aí, ninguém consegue imaginar mesmo quanto é, né? Nós sabemos que a nossa estrela, né, o Sol, tem estes 8 planetas que nós conhecemos, aprendemos na escola, mas sabemos que cada estrela que nós vemos também tem planetas e nenhum de nós tem a imaginação do tamanho que isto tem, né? Nem os cientistas que estudam estas coisas conseguem imaginar. E hoje em dia, se nós vemos documentários, às vezes aparecem novas espécies de peixes no oceano e é mesmo no nosso planeta. E é só para ver com que grandeza Deus criou isto tudo, com que perfeição. E nós não conseguimos perceber, né? Tudo aquilo que nós descobrimos, e se nós somos verdadeiros cristãos, nós só podemos perceber que isto é Deus demonstrando a sua glória, né? A perfeição com que Ele fez tudo, e nós até agora ainda não conseguimos compreender eu digo que nem metade, né? Já estou a ser muito optimista porque eu acho que isto aqui é tudo muito grande para nós compreendermos alguma coisa, né? Deus de verdade, quando criou, o fez com toda a autoridade, com toda a perfeição, com toda a criatividade, e mesmo assim, né, assim como nós falámos também nas vezes passadas, mesmo assim Deus, em tudo isto que Ele fez, olha sempre para nós.
Né? É tão bom saber que temos um Deus que cuida tanto dos seus filhos, né? Cuida da sua criação, né? Mas mesmo Jesus diz, né? Se Deus é aquele que cuida dos passarinhos, se Deus é aquele que cuida das plantas, dos lírios, né? Aquelas plantas que depois vão ser queimadas por nós ou que nós damos para comer aos animais, Deus cuida dessas coisas. Quanto mais não Deus cuida dos seus filhos? Quanto mais não Deus cuida de nós, né? Sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, mas Deus ainda faz muitas coisas por nós, Ele faz tudo por nós. Porque assim como nós, como pais, amamos os nossos filhos, eu acho que Deus ainda muito mais ama a nós mesmo. Né? E eu acho que se eu dissesse a vocês que a partir da manhã os vossos filhos estão longe de vocês, vocês iam todos desesperar, né? Mas Deus, quanto mais não Ele nos deve de amar, né? É incrível, não? 6:3 fala sobre Deus sustenta todas as coisas. Não, Deus não criou simplesmente todas as coisas, mas sustenta-as. Na Epístola aos Hebreus é-nos apresentado Deus como sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. O apóstolo Paulo ensina que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Está em Colossenses 1:17. A Bíblia diz-nos que há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. E vamos ler então 1 Coríntios 8:6. E neste caso vamos continuar. A irmã Delfina pode abrir 1 Coríntios 8:6. E o irmão Isaac pode abrir Romanos 11:36, por favor. 1 Coríntios 8:6, irmã Delfina. E Romanos 11:36, irmão Isaac. Todavia, nós estamos sobre o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Obrigado. Então nós vemos que através de Jesus Cristo vieram todas as coisas e por meio dele nós vivemos, não é? Por meio dele nós existimos. Através de Jesus Cristo. Quer dizer que não somente Deus criou, mas Deus também cuida da sua criação. E em especial Ele cuida também de nós. Irmão Isaac, Romanos 11:36. E para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele internamente. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Isaac, porque dele e por ele e para ele. Tudo vem de Deus, tudo é feito através de Deus e tudo é para Deus. Quer dizer que Deus faz tudo com um propósito. Se Deus criou os animais assim como Ele os criou, é porque Deus tem um propósito. E então, se Deus nos criou assim como nos criou, Ele nos criou com um propósito, porque tudo vem dEle, nós viemos dEle, tudo é feito ao sustento por Ele, quer dizer que Deus cuida de nós, e para quê? Para Ele. Quer dizer que Deus também espera de nós que nós o glorifiquemos, que nós o honremos, que tudo que nós façamos seja dentro do propósito de Deus, porque Deus tem esse plano desde o início. Infelizmente, somos nós aqueles que muitas vezes contradizemos ao plano que Deus tem para nós. Né? E é importante nós sabermos isso. E é importante nós termos esse cuidado. Porque, principalmente no aspecto, digamos assim, nós estamos a fazer este discipulado é para conhecer Deus. Né? Nós estamos a fazer este discipulado e estamos a falar sobre o capítulo, falando de Deus, mas também mediante o propósito que Deus tem para nós. E é importante que nós comecemos é pedir a Deus para nos mostrar qual é o nosso chamado. Porque nós dissemos, né, o chamado é aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós andamos aqui, né, e não sabemos bem aquilo que Deus quer fazer, ou muitas vezes sabemos o que Deus quer fazer, mas somos tipo Jonas, né, que está sempre a fugir. Deus diz, hey, eu quero que tu sejas minha missionária, eu quero que tu sejas o meu pregador, eu quero que tu sejas o meu evangelista. Mas o que é que nós fazemos? Oh Deus, mas nós temos um pastor, nós temos um líder, nós temos um líder de jovens, nós temos aqui um diretor da escola, né? Nós temos um chefe, nós temos isto e aquilo, e nós estamos sempre a fugir. Mas Deus tem um propósito para nós. E não é só, digamos, não é só na igreja.
Porque Deus nos completa em tudo. Porque Deus também quer que nos honremos a Ele no nosso trabalho. Assim como nós já ouvimos alguns anos atrás, né? Por exemplo, eu vou falar do irmão Isaac, que deu testemunho, né? Também, eu creio que era um propósito de Deus, quando Deus o chamou para estar no sindicato, né? Porque não são muitos que têm essa posição. Então Deus preparou isso tudo, né? Deus abriu as portas. E assim como a irmã Morena deu testemunho também de algum tempo atrás, quando falou aquilo que aconteceu no trabalho dela, né? O processo que ela passou, ela também não estava à espera de chegar àquele lugar onde ela está agora. E assim como Deus tem um chamado para nós aqui na igreja, digamos assim, ou na sua obra, Deus também prepara a nossa vida em geral, porque Deus tem propósito para as nossas vidas. E muitas vezes, aquilo que nós vivemos na nossa família, aquilo que nós vivemos no nosso trabalho, é aquilo que nos vai ensinar e que nos faz ser exemplos para os nossos próximos. Porque ser exemplo na igreja é meio fácil, não é? Porque nós todos aqui somos cristãos, mas ser exemplo para quando estamos num ambiente de pessoas que não são cristãs, aí é que é difícil ser verdade fazer a diferença. Porque é muito fácil que nós podemos cair naquela e fazer aquilo que os outros também fazem, né? Aquilo que ouvimos na quarta-feira, o testemunho do irmão Alberto, né? Quando nós não temos o cuidado que devemos de ter. Mas Deus nos vai ensinar através do nosso trabalho, através de situações da nossa família, através de situações da nossa vizinhança, por tudo aquilo que nós passamos. Nós muitas vezes olhamos para as dificuldades e pensamos que Deus não está a cuidar de nós. Mas pelo contrário, Deus está-nos a preparar para aquilo que está por vir. Amém? Por isso é que é importante saber que Deus cuida de nós e quando estamos a passar por dificuldades, não quer dizer que Deus não está a cuidar de nós. Somente quer dizer que Deus está-nos a deixar passar pelo deserto, mas a terra prometida não está muito longe. Amém? 6.4 fala sobre Deus está acima de todas as coisas. Deus que existe antes de todas as coisas, por Ele criadas, e que a sustenta, está também além delas e sobre elas. Ele é transcendente. O apóstolo Paulo afirma que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios 4:6. Aí tem muitos todos numa só palavra, mas Deus está de verdade em cima de tudo. Ele está em todos e Ele é sobre todos. Né? Deus que criou tudo quer ter um relacionamento com todos, não é? E eu imagino que Ele quer ter um relacionamento com toda a sociedade. Mas muitos rejeitam a Deus. E eu imagino que Deus está triste por aquilo que acontece na sociedade. Eu não imagino que Deus está contente por aquilo que está a acontecer na Rússia e na Ucrânia. Eu sei que Deus o permitiu, porque Deus é que tem o controle sobre tudo. Mas Deus não quer que isso aconteça. Deus o permite porque Deus não vai intervenir na liberdade que Ele nos deu. Porque senão Ele ia estar a fazer o contrário daquilo que Ele prometeu. Ele nos fez livres, a todos. Só que uns ainda estão escravos do inimigo, né? Como ouvimos também no domingo, e outros então são libertos através de Jesus Cristo. E é esse o mundo em que nós vivemos. Deus está em todas as coisas. Mesmo nas coisas difíceis, Deus está em tudo. Deus está no controle de tudo. Nós somente temos que crer e temos que deixar que Deus também esteja em nós. Assim como diz a sua palavra em Apocalipse, né? Que Jesus está à nossa porta e bate. Nós é que temos que abrir a porta e deixá-lo entrar. E Ele então vai sentar-se connosco à nossa mesa, né? E sentar à mesa não é somente comer. O que é que vocês fazem quando convidam alguém para estar em vossa casa? Falar, põem a conversa em dia. E se for alguma pessoa de confiança, até às vezes falamos daquelas situações difíceis, aquele sofrimento que estamos a passar, alguma situação que não vamos falar com todo mundo, né? E é isso que Jesus quer fazer connosco, é falar. Nós temos um relacionamento íntimo. Quando a palavra de Deus fala em estar a cear, em estar a comer com Ele, é porque está a dizer que Ele quer ter um relacionamento íntimo connosco. E que Ele quer falar sobre tudo, Ele quer saber tudo de nós, não é? Porque nós não deixamos entrar todos em nossa casa. Mas Jesus quer que nós o deixemos entrar em nossa casa. Amém? O salmista proclama: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Salmos 8:1. Então Deus de verdade
está acima de todas as coisas, não? Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Salmos 57:5. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Salmos 97:9. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Salmos 108:5. Nós nunca podemos pôr nada acima de Deus. E isso aqui fala não somente porque Deus está sobre tudo, isso é claro, mas será que Deus está sobre tudo na nossa vida? Será que nós temos dado a prioridade máxima ao nosso Deus? Ou temos dado a prioridade máxima a outras coisas na nossa vida? Né? E aí voltamos outra vez ao assunto da idolatria. O que é que nós estamos a adorar de verdade? E aí, eu acho que é um termo até que nós usamos mal no português. Nós, quando dizemos que gostamos de alguma coisa muito, nós dizemos eu adoro de ver o Sporting a jogar, não é? Por exemplo. Eu adoro de ver aquela telenovela. Mas o que é que nós de verdade devemos de adorar? Somente a Deus. Eu até posso gostar de ver futebol, eu até posso gostar de ver os Jogos Olímpicos, eu posso gostar de ver uma telenovela, mas eu só devo adorar a Deus. Porque Ele é que está sobre todas as coisas. Como diz o Salmo 97:9, és exaltado muito acima de todos os deuses. E em lugar de deuses, porque eu creio que nenhum de nós vai adorar a Buda, mas em lugar de deuses nós também devemos de colocar todas as coisas que nós pomos em primeiro lugar. Às vezes até pode ser, de alguma maneira, nós adorarmos o nosso esposo ou a nossa esposa. Porque estamos a dar-lhe mais prioridade do que damos a Deus. E Deus já dá um lugar muito alto à família. Deus não diz para nós desvalorizarmos a nossa família só para fazer, só para fazer agradar à igreja. Isso não. Mas Deus diz que nós devemos de ser exemplos no nosso lar. É isso que Ele de verdade diz quando diz que o homem deve ser o sacerdote da casa. É ter esse cuidado. Mas o que é que o homem tem que fazer primeiro antes de ser o sacerdote da casa? Ele tem que ser um sacerdote. E um sacerdote é uma posição muito alta. É aquele que tem comunhão direta com Deus. Um sacerdote é aquele que está preparado para entrar no lugar santíssimo, não é? Então, quando a palavra de Deus fala sobre o sacerdócio do homem, fala sobre isso mesmo. Fala sobre amar a esposa de maneira como Jesus ama a igreja. É um amor absoluto, não há limites. É um amor cheio de graça. Não é hoje eu amo-te e amanhã já não te amo. Não? E assim também a esposa, claro que se deve sujeitar, não? Falando sobre o âmbito familiar. Mas o que é que isso quer dizer? É que devemos colocar Deus em primeiro lugar. E se colocarmos Deus em primeiro lugar, nós vamos conhecer as nossas posições no lar e na igreja e no nosso trabalho e em tudo. Mas primeiro, perceber que Deus está acima de todas as coisas. Amém? 6.5 fala sobre Deus conhece todas as coisas. Além de tudo isto, o Deus das Escrituras conhece todas as coisas. Ele possui omnisciência. Omni, que quer dizer tudo, e ciência, que quer dizer conhecimento. Deus é conhecedor de todas as coisas, como está revelado de modo claro em várias passagens das Escrituras. O salmista afirma que grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 147:5. É impossível compreender a Deus. Há até uma canção, acho que nós já cantamos aqui, foram os jovens que cantaram, que diz que ninguém explica a Deus. E de verdade é impossível nós explicarmos Deus. Não há palavras para descrever aquilo que Deus é. Nós podemos até ter muitas palavras para dizer quem Deus é para nós, aquilo que nós sentimos quando Deus está connosco, mas mesmo isso nós não conseguimos explicar. Porque quando a presença de Deus está em nossas vidas, nós não conseguimos descrever aquilo que é, porque é algo sobrenatural, é algo que nós não conseguimos experienciar se estivermos com uma pessoa. É algo que nós não conseguimos experimentar se estivermos com os nossos colegas de trabalho. Ou mesmo se estivermos numas festas, ou qualquer tipo de vício no mundo, não nos pode dar aquilo que Deus nos dá. Por isso, como é que nós vamos explicar Deus? É impossível. É impossível.
E Deus conhece todas as coisas. E porque Ele sabe tudo, Ele também é o único que nos pode dar as respostas para tudo aquilo que nós necessitamos saber. Por que é que Deus usou ou usa até hoje o dom da profecia? Porque Deus sabe tudo. E Deus sabe no momento certo quando usar ou dar esse dom à sua igreja, aos seus líderes. É igual. A quem Ele quiser usar. Deus usou um burro para falar, né? Com o profeta que estava a fugir, né? Deus, de verdade, usa aquele que Ele quiser e aquilo que Ele quiser para nos dar o seu conhecimento quando for necessário. Por isso é que é tão bonito ver Salomão que pediu a Deus sabedoria. Eu acho que esse pedido é um dos mais importantes, porque tendo sabedoria, nós sabemos o que é que devemos de fazer, como devemos de reagir. Claro que Salomão nem sempre usou a sua sabedoria da maneira certa, porque usava a sabedoria humana, mas Deus tinha-lhe dado uma sabedoria dada por Ele, né? E é preciso relacionamento para ter isso, para Deus nos ajudar em cada situação. Por isso é que Ele nos enviou o seu Espírito Santo. E se nós estamos a passar por situações que nós não sabemos como sair delas, ou quando estamos mesmo sobrecarregados, Deus tem um entendimento que nós vamos necessitar. E a sua palavra diz em várias passagens que nós devemos pedir sabedoria a Deus. Tanto nos Provérbios, tanto em Tiago fala que devemos de pedir a sabedoria a Deus. Acho que é Provérbios 3 que fala muito sobre isso, né? Que devemos de verdade pedir a sabedoria a Deus. E Ele nos vai sustentar em tudo. Amém? Porque Deus conhece todas as coisas. Antes mesmo que a palavra me chegou à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Salmo 139, versículo 4 e versículo 6. O profeta Isaías, por seu turno, diz acerca de Deus que desde o início faço conhecido o fim. Isaías 46, 10. Quer dizer que Deus, como já falámos há bocado, conhece de verdade tudo. E porque Deus conhece tudo, Ele desde o início já está a falar sobre o fim. Desde o início Deus já está a anunciar que Jesus Cristo ia vir. E já no Antigo Testamento, Deus revela ao profeta, em Daniel e em Joel, Ele fala sobre os fins do tempo. Não é? Então nós não podemos dizer que só quando Jesus chegou é que Deus começou a falar. É mentira. Quem crê isso ainda não leu a Bíblia. Deus já fala no Antigo Testamento sobre aquilo que vai acontecer. E fala diretamente para o povo judeu e assim como fala diretamente para nós como cristãos, né? Como seguidores de Cristo. Então Deus já sabe tudo e Deus já nos está preparado para aquilo que está para vir. Amém? Na realidade, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. E esse ponto também é importante, porque Deus se conhece todas as coisas, Deus também sabe tudo aquilo que nós façamos. Seja bom ou seja mau. Não podemos nos esconder. Assim como Adão e Eva tentaram esconder-se nos arbustos quando pecaram, não vale a pena, que Deus sabia que eu estava lá. E assim nós não precisamos de esconder. Nós podemos esconder muitas coisas de muita pessoa, mas Deus está em todas as situações e Deus conhece tudo. E assim como nós lemos, né? Mesmo ainda antes de nós falarmos, Deus já conhece tudo. E isso está em Hebreus 4, 13, o que acabamos de ler. Por isso, temos que saber que Deus de verdade conhece tudo e então devemos ser sinceros com Ele. Amém? O 6.6 diz então, Deus pode fazer todas as coisas. Deus é todo poderoso. Não somente conhece todas as coisas de modo eterno e imutável, mas também é omnipotente. Omnitudo, potente, poderoso. Antes de operar um grande milagre na vida de Abraão e de Sara, Deus disse a Abraão, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Está em Gênesis 18, 14. E na realidade, nada é impossível para Deus, como diz Lucas 1, 37. Amém? E se nós cremos nisso, né? Porque nós estamos a falar sobre resumo, sobre aquilo que Deus é e o que Deus faz. É resumindo os primeiros 5 partes que nós já falamos. E nós, muitas das vezes, não sabemos bem quem Deus é e isso nos torna difícil saber aquilo que Deus faz. E não somente Ele o faz por fazer, mas Ele também o quer fazer por nós. Amém?
E esta parte aqui de saber que Deus é todo-poderoso é algo que deve ativar em nós a nossa fé. Porque é aquilo que a palavra diz, que se nós tivéssemos fé como um grão de mostarda, nós podíamos mover montanhas. Se nós de verdade cremos que Deus é um Deus que faz o impossível possível, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós temos falta de fé. Muitas vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus não quer, mas é porque nós não nos preparamos para a luta que estão a vir na nossa vida. E porque nós não aprendemos a confiar em Deus. Amém? Assim como Pedro, né, quando começou a andar sobre a água, perdeu a sua fé. Né? E eu achei interessante quando o irmão Ivandro estava a explicar essa história há algumas semanas atrás, e ele disse, e nós muitas vezes nós rimos de Pedro, porque pensámos ele afogou-se, né? Mas os outros, nenhum deles teve coragem de sair do barco. E como é que somos nós? Será que nós teríamos a coragem de sair do barco? Ou será que nós íamos afogar até mesmo dentro do barco? Porque a nossa fé é tão pequena. É isso que muitas vezes impede o impossível de Deus acontecer nas nossas vidas. Mas mesmo assim, Deus, através da sua graça, tem feito muitas coisas nas nossas vidas acontecer. Deus tem feito milagres acontecer, pessoas que têm sido curadas, pessoas que têm sido restauradas, famílias que têm sido restauradas, e eu acho que isso tudo é ver o impossível de Deus acontecer. Porque a sociedade não nos oferece nada, oferece-nos medicamentos, oferece-nos vacinas, oferece-nos psicólogos, mas só Deus é que cura uma depressão. Só Deus é que pode salvar alguém que se quer suicidar. Não é nenhum psicólogo, não é nenhum tratamento na Terra. Porque a mágoa que está dentro dessas pessoas, a mágoa que às vezes pode estar dentro de nós, só Deus pode curar. Porque é esse lugar, aquele vazio que está em nós, que só pode ser preenchido por Deus. Amém? Eu acho que esses versículos nós todos já conhecemos. Vamos então continuar. Deus não é somente infinito, não limitado em conhecimentos, mas também infinito em poder. Ele mesmo declara, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Que está em Jeremias 32, 27. Se Deus de verdade fez tudo, não faz sentido nenhum de crer que Deus agora não podia fazer mais coisas. Se Deus fez esta terra, eu acho que nenhum de nós tem o poder de fazer alguma coisa, não é? Nós só, né? Isso até a ciência diz. Nós não conseguimos criar nada novo. Nós só conseguimos alterar o que está no mundo. Não é? Mesmo os cientistas, se fazem as suas experiências, eles não vão criar nunca alguma coisa nova. Eles só conseguem usar o que está na Terra e transformar. Não é? Isso é parte da ciência. Mas Deus consegue fazer algo novo. E Deus até diz em vários textos bíblicos, né? Diz através da sua palavra, que Ele quer fazer algo novo. Se Ele até na nossa vida, né, o novo nascimento é fazer algo novo, algo que aqui o mundo não nos pode dar, Ele consegue fazer novo em nossas vidas. E assim Ele faz cada dia, cada amanhecer, cada vez que nós podemos respirar, é algo novo em nossas vidas. Amém? Para mim. O seu poder sobrenatural é evidenciado pelos milagres que realiza, subjugando as forças da natureza. Jesus, o Filho de Deus, andou sobre as águas e acalmou tempestades, que está em João 6, e também ressuscitou os mortos, que está em João 11. Né? Muitas vezes nós pensamos, ok, mas Jesus ressuscitou, por exemplo, Lázaro, né? Nós podemos pensar, mas então renascer, né, voltar à vida não é nada de especial. Mas Jesus foi o único que não voltou a morrer. Porque Lázaro morreu depois de ser ressuscitado. Por isso, somente Jesus é que foi o sacrifício vivo. Somente Jesus é que venceu de verdade a morte. Todos os outros morreram outra vez. Todos aqueles que Deus deu uma segunda chance, até mesmo aqueles que hoje em dia às vezes têm aquela experiência, né, que estão quase mortos, ou então voltam depois da medicina já ter dito que eles já faleceram e voltam, mesmo esses vão morrer um dia outra vez. Só Jesus de verdade não morreu. Né? Morreu, mas ressuscitou. Né? Amém? E venceu a morte por completo, porque Deus faz todas as coisas. Amém? Então, se nós cremos num Deus, se o fundamento da nossa fé, a salvação, vem através de Jesus Cristo, que ressuscitou e venceu a morte, qual é o nosso medo? De pedir a Deus algo que parece louco para o ser humano.
A Bíblia fala muitas vezes, Paulo fala sobre isso, deixa o mundo pensar que nós somos loucos. Não importa. Se nós somos os loucos de Deus, é o mais importante. Né? Vale mais ser loucos para a sociedade e ser amados por Deus do que ao contrário. Né? Que vale a nós salvar, o que é que vale a nós vencer no mundo? E perder a nossa vida, perder a nossa alma. Não? Amém? Então vamos crer no Deus que de verdade faz todas as coisas. Além disso, o poder absoluto de Deus é manifestado na criação do mundo do nada. Ex nihilo é um termo que se usa, né? Mas ele fez do nada. Não é como a ciência diz, que apareceu uma molécula ou uma bactéria que se desenvolveu e dentro de milhões e milhares de anos surgiu então um macaco e esse macaco desenvolveu ainda mais e no final apareceram um Patrick, uma morena, uma Terezinha, não sei, mas ainda não vi nenhum macaco a se tornar ser humano, por isso podemos duvidar sobre isso, não é? E Deus de verdade fez as coisas do nada. Porque então quem é que fez essa primeira bactéria? Mesmo se a teoria da evolução fosse verdadeira, quem é que então fez a primeira bactéria? Tem que ter sido alguém, tem que ter sido Deus, não é? E por isso não faz sentido nenhum. E é isso que os cientistas até agora não conseguem explicar. Quem é que fez então a primeira bactéria? Não é? Mesmo aqueles que creem na teoria, no final a resposta de tudo vai parar sempre em Deus. Tem que ter havido alguma força sobrenatural, algo superior que deu início a tudo. Não é? E então é necessário, nós que sabemos que é Deus, não é? Mas é necessário nós também continuarmos a crer nisso. Ele simplesmente falou e as coisas vieram a existir. Vamos a Gênesis. Porque eu acho que todos conhecem esses versículos, mas vamos ler para saber de verdade que Deus tem esse poder. Gênesis 1:3, 1:6 e 1:9. Vamos continuar com a irmã Adelaide. Gênesis 1:3, o irmão Alberto. Gênesis 1:6 e eu vou pedir à irmã Delfina para ler Gênesis 1:9, por favor. Amém? Irmão Alberto, 1:6. E disse Deus: haja uma estação no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Amém? E os 1:9. Madalfina. E disse Deus: junta essas águas debaixo dos céus, num lugar apareça a porção seca. E assim foi. Amém? Obrigado. Então vemos aí, Deus falou e aconteceu. Porque Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Deus pode fazer qualquer coisa que seja possível, desde que não implique contradição. Não há limites para o seu poder. A Bíblia chama-lhe todo-poderoso inúmeras vezes. Antes de lermos os versículos, em que vai falar sobre então Deus ser todo-poderoso, esta frase é muito importante. Se nós pedimos alguma coisa a Deus, né, Deus faz tudo aquilo que é impossível possível. Né? Mas Deus nunca vai fazer alguma coisa que vai contradizer aquilo que Ele disse. Quer dizer, por exemplo, um exemplo muito fácil. Se Deus disse que Ele é amor, né, e Ele quer que nós amemos, nós podemos pedir 1000 vezes a Deus para odiar alguém e Deus não vai odiar a ninguém, porque Deus é amor. Né? Nós podemos pedir 1000 vezes, Deus, e está arrependido, não leves o irmão Isaac para a eternidade. Não vai acontecer. Porque Deus prometeu a eternidade para todos. Amém? A vida eterna está preparada para todos. Seja no céu, como seja no inferno. Né? Mas então, Deus não vai alterar essas coisas. Nós podemos pedir cura a Deus, por exemplo. Deus cura a enfermidade de X, ou de fulano de tal. E isso Deus pode fazer, dentro da sua vontade. Não é? Claro, também. Deus é que decide no final o que é que deve ser feito. Né? Porque às vezes nós também já temos ouvido testemunhos de pessoas que, digamos, que foram muito teimosos a Deus, digamos assim, e Deus faz, e o que é que nós vemos? As consequências, a pessoa perde-se. Porque Deus não queria fazer aquilo.
Não é que Deus não soubesse o que ia acontecer, mas Deus queria proteger aquela pessoa, não é? E isso é também, por isso nós temos que saber, e isso é importante, nós percebemos isso, por isso é que nós de verdade temos que ter um relacionamento com Deus. Para o profeta não estar a pedir coisas, ou a falar de coisas que não vêm de Deus. Não é? Nós temos que ter esse cuidado. Nós devemos pedir a Deus, sim, mas com a convicção que Deus nos dá. E não é com a convicção minha. E querer, se eu disser em nome de Jesus, tudo vai acontecer. Porque não sou eu. É em nome de Jesus. É Jesus que vai fazer. E se é Jesus que vai fazer, Ele é que tem que me dizer o que eu devo dizer. E não sou eu. Porque eu posso querer muitas coisas. Em nome de Jesus, que esteja aí uma Mercedes à espera. Mas se Deus não me quiser dar um Mercedes, não é? Se Deus diz, vai trabalhar e ganha o dinheiro para o Mercedes, não vai aparecer assim. Porque é aí que muitas das vezes, por exemplo, as igrejas que pregam muito sobre a prosperidade se baseiam nisso, não é? Falam profecias que não são dadas por Deus, falam coisas, dizem coisas em nome de Jesus que não é Deus que diz para eles falarem, e depois estão a enganar o povo. E isso é muito perigoso. Por isso, Deus faz todas as coisas, mas Deus não vai fazer coisas que vão contradizer a sua vontade. Amém? Irmã Morena. Sí, por eso es que la palabra dice que irá conforme a su voluntad. Sí. Conforme a la voluntad de Dios. Por mucho que nosotros pidamos, si Él no quiere dar, Él no va a dar. Por eso es que nosotros muchas veces quizás pensamos, yo oré y aconteció. Aconteció porque Dios quería que acontezca, no porque yo oré. Porque sí. Él usó apenas para que yo orara. Sí. Ahora Él fez su voluntad, no la voluntad mía. Sim. E porquê é que nós muitas vezes ficamos frustrados se coisas não acontecem na nossa vida? Porquê? Porque nós não estamos plenamente confiando em Deus. Porque se Deus quer fazer tudo novo na nossa vida, se Deus nos dá um novo nascimento e nós de verdade colocamos os nossos planos, tudo aquilo na vida nas mãos de Deus, o nosso propósito já não é fazer uma casa aqui, fazer uma viagem para ali. O nosso propósito vai ser fazer uma casa ali se Deus quiser, fazer uma viagem para ali se Deus quiser, e a partir daí nós começamos a viver uma outra vida. Mas nós muitas vezes estamos frustrados e estamos chateados com Deus porque nós queremos fazer a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. E pensamos que nós somos cristãos e é isso que já basta. Mas a verdade é que não é só assim. Nós somos livres. Nós podemos tomar a decisão que nós quisermos. Assim como a palavra diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa é a liberdade que Deus nos deu. Nós podemos fazer o que quisermos, mas pomos sempre em questão a nossa intimidade com Deus. Pomos sempre em questão o propósito de Deus nas nossas vidas. Se começarmos a tomar decisões que não agradam a Deus. Irmã Morena, queria dizer algo? Sí, por eso que hoy en día muchos pastores están entrando en el orgullo. Porque ellos hacen cosas, acontecen cosas, realidad. El Señor toca, el Señor cura. Y ya ellos se creen que esa cura vino porque ellos oraron. Sí. Porque ellos no saben que eso aconteció porque el Señor tenía el plan de que en ese día eso aconteciera. Sí. Y muchos se están perdiendo porque ya están entrando en aquel orgullo, yo faço, yo oro, levanto muertos, hago esto, hago aquello. Y ya se están desconectando de que Dios que está haciendo. Están sí. pensando que ellos están haciendo. Y en realidad no es así. Sí. Ya están entrando en aquel yo, y nosotros como cristianos también somos, vamos a decir, fuera de sabiduría, andamos siguiendo a esos pastores, porque creemos, ellos están haciendo milagros. Un ejemplo, yo falé una vez con una amiga mía, ella es dominicana, y ella tiene un filho que estaba en droga y eso. Y en África hay un pastor que se estaba haciendo un milagro, que estaba haciendo un milagro. En Nigeria. Y ella habló conmigo y ella me dijo, yo quiero ir a África con mi filho para que Dios haga un milagro. Y yo le falei, tú no tienes que ir a África para que Dios haga un milagro. Órale a Dios, si Dios quiere hacer un milagro aquí con cualquier pastor, un predicador, un evangelista, un misionero, Dios va a hacer un milagro. Amén. La unción no está en ese pastor, la unción está en Dios. Y el mismo Dios que está en África es el mismo Dios que está aquí. Y por eso es que quizá las cosas no acontecen en nuestra vida, porque estamos buscando profetas grandes, y los profetas que van a hacer es mentira de Satanás. Dios hace. Si tú crees, dice la Biblia, tú mirarás, tú vas a ver la gloria de Dios. Pero nosotros creemos que ese profeta que va, con ese profeta que yo voy a ser transformado, nunca tú vas a ser transformado. Sim, é quando
porque em outras palavras estamos a colocar a nossa confiança nas pessoas, não é? Eu creio que Deus pode dar ministérios sobrenaturais a certas pessoas, não é? Porque nem tudo que... Nós não podemos também dizer que tudo aquilo que acontece é do diabo, não é? Porque eu creio que Deus está a usar até hoje pessoas para fazer grandes coisas, não é? Mas não é isso o nosso foco, não é? Nós não podemos focar na pessoa. Não posso crer que aquele pastor da Nigéria ou aquele pastor, por exemplo, Todd White dos Estados Unidos, que anda nas ruas a orar pelas pessoas e são curadas, não é? Eu não posso crer que é a pessoa que faz, porque a pessoa em que ele crê, em Jesus Cristo que ele crê, é o mesmo Jesus Cristo em que eu creio. Não é? E é bom que nós percebamos que Jesus pode fazer as mesmas coisas através de mim, Ele pode fazer o mesmo através dos nossos irmãos aqui na igreja, pode fazer o mesmo através dos líderes e como não líderes, não é? Porque Deus não limita-se a usar só os líderes da igreja. Deus usa aqueles que Ele quiser. Sim, sim. É. E isso é importante, não é? Nós, por exemplo, podíamos pensar que Paulo, por exemplo, podia ser uma pessoa muito orgulhosa. Porque ele fez a maior viagem depois de Jesus Cristo estar na Terra, ele fez a maior evangelização em toda a Europa, não é? Mas nós percebemos também que Paulo era, mesmo sendo uma pessoa que fez grandes coisas, ele nunca se gloriou a si mesmo. Ele sempre se fez mais pequeno, não é? E ele sempre ensinava as pessoas que estão ao seu volta. Se nós lemos as cartas a Timóteo, ele estava a preparar Timóteo para fazer a obra. Ele não estava a dizer, tem que eu ir aí para fazer isso. Ele diz, Timóteo, faz as coisas desta maneira que agradam ao Senhor assim, faz assim. Né? Se nós formos ler a carta, nós vamos ver que Paulo simplesmente estava a preparar Timóteo, mas ele disse, faz tu a obra ali. E é assim que Deus também faz connosco. Nós muitas vezes, e esse é um grande problema, quando nós temos o foco nas pessoas e não temos o foco em Deus. Aquele que faz os milagres, que é Deus. Não é? Amém? O tempo corre. Leiam os versículos em casa, eu acho que são todos conhecidos. E vamos ao 6:7, que é o último ponto. A soberania de Deus sobre todas as coisas implica também que Ele faz tudo o que quer. Isaías diz que o Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planeei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Por quem pode fazê-la recuar? Isaías 14, 24 e 27. Deus é quem realiza tudo. E Ele quer fazer o seu propósito. Quem pode impedir o propósito de Deus? Ninguém. Ninguém pode contradizer. Se Deus diz que é assim, vai ser assim. Não há como mudar aquilo que Deus quer fazer. Amém? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planeei, isso farei. Isaías 46, do versículo 9 até ao 11. Se Deus diz, e nós se percebemos a história de Isaías, não é? O livro de Isaías, nós percebemos que Deus aí estava a falar daquilo que ia acontecer ao povo. Não? Porque o povo estava sempre a desagradar a Deus. E Deus, mesmo sendo o Deus que prometeu que ia estar com o povo, e Deus continua a estar com o povo judaico até hoje, não? Com o povo judeu até hoje. Mas Deus disse que ia acontecer o exílio para a Babilônia. Mas que já estava a preparar algo e alguém que ia os salvar, que já estava a falar de Jesus Cristo. Não? E aí nós percebemos que Deus vai permitir coisas acontecer que não vão ser agradáveis na nossa vida. Eu creio que o povo de Israel não queria ir para a Babilônia e ser atacado pelos inimigos e ver a sua cidade destruída, ver o templo destruído outra vez. Mas foi o povo de Israel que levou a essas consequências, não é? Porque foi o povo de Israel que decidiu não agradar a Deus. Foi o povo de Israel que se dividiu, como nós falamos nas lições bíblicas, na escola dominical. Foi o povo de Israel que se dividiu. E Deus não queria um povo dividido. Deus quer um povo unido. Não é? E então, a palavra de Deus se vai cumprir. E para ela se cumprir, às vezes vão ter que acontecer coisas que não nos vão agradar. Mas é às vezes a única maneira que Deus tem para nós voltarmos a olhar para Ele. E não crer no nosso orgulho ou crer na nossa força, né?
mas somente crer que Ele tem o poder em tudo. Amém? Porque Deus realiza todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 1:11. Leiam os versículos depois todos outra vez em casa para repetir, porque é importante. Nós estamos a dar este estudo, não é somente... Já estamos no fim mesmo. Nós estamos a dar este estudo, não é somente para falarmos hoje e vai ficar aqui na mente, porque a verdade é que só 20% daquilo que eu falei hoje vai ficar na vossa cabeça, porque isso é cientificamente aprovado. Por isso leiam em casa, façam apontamentos, leiam a Bíblia, leiam estes versículos e busquem mais, porque Deus quer se revelar, e é por isso que nós estamos a falar sobre este capítulo de Deus. Deus quer se revelar através da sua palavra. Não dá para compreender Deus nunca por completo, mas dá para compreender Deus cada vez melhor, porque Ele se revela na sua palavra. Deus demonstra, e por isso é que o Antigo Testamento é tão importante. As histórias todas, às vezes pensamos que é somente uma história, tipo uma telenovela, não é? É tipo um romance, ou é igual com o livro que nós lemos, pensamos que é só uma história, mas não. Tudo aquilo demonstra como Deus cuida do seu povo. E se Deus cuidou assim do povo de Israel, Ele cuida assim conosco. E se nós formos seguir a sua vontade, Ele nos vai abençoar, assim como Ele já abençoou o povo de Israel no Antigo Testamento e continua a abençoar o seu povo até o tempo de hoje. Amém? Já passamos o nosso tempo. Não sei se há perguntas, senão o resto fica depois. Depois vamos passar para o capítulo número 4. Nós vamos começar a falar sobre Jesus, depois o Espírito Santo e a Trindade, que é então a seguida daquilo tudo que nós já iniciamos, não é? Falamos hoje então sobre Deus Pai e terminamos a lição número 4. Não sei quem vai dirigir o culto, irmã Morena? Bueno, então eu te passo a palavra. Deus vos abençoe.